Nesta videoaula, vamos utilizar o recurso de mala direta, que é um recurso amplamente utilizado no Word, que permite enviar o mesmo documento para vários destinatários diferentes, evitando assim a criação de documentos individuais, o que demandaria muito mais tempo e custo. Feito isso, primeiramente devemos ter um documento que servirá como base para a mala direta. Vou utilizar neste exemplo este certificado, ok? A primeira observação é identificar no modelo de documento quais os campos deverão existir. Por exemplo, repare que nós temos um campo nome, um campo curso e um campo horas. Ou seja, deveremos criar um banco de dados que tenha essas informações cadastradas. Este banco de dados ele pode ser feito de diversas maneiras. Ele pode ser utilizado através de uma lista de contatos do Outlook, um arquivo do Excel ou mesmo um arquivo do Access. Inicialmente, vamos trabalhar com um recurso do Access. Em próximas videoaulas, veremos também outras maneiras de se criar uma mala direta. Primeiramente, então, vamos utilizar a opção do Access. Clique então na guia Correspondências. Clique na opção Iniciar mala direta. Podemos utilizar a opção de assistente de mala direta passo a passo, que torna o processo mais prático e mais facilitado. Irá aparecer na direita da sua janela o seguinte painel. Devemos escolher nesta opção o tipo de documento que vamos trabalhar. Neste exemplo, vamos trabalhar com o tipo de documento carta. Sendo assim, é só clicar em Próxima. Devemos escolher o documento inicial, ou seja, se é o documento atual, se é um modelo do Word, né? Ou se é com base em um documento salvo na nossa máquina, ou seja, um documento existente. Eu quero trabalhar no documento atual, então vou deixar a opção, a primeira opção marcada e vou clicar em Próxima. Agora devemos definir como será a nossa lista de destinatários, ou seja, para quem vai esse certificado, certo? Nós podemos usar uma lista existente, caso tenhamos já um arquivo cadastrado, poderemos utilizar esta opção, usar contatos do Outlook, né, que é o programa aí de agenda da Microsoft, de gerenciamento de contatos, de e-mail, né, e digitar uma nova lista. Né? Nesse exemplo, a gente não tem um arquivo pronto, então a gente vai precisar digitar uma nova lista. E vamos clicar em Criar. O primeiro passo é configurar as colunas de acordo com o nosso tipo de documento. Como podemos perceber, o que será necessário ser cadastrado no nosso documento é o nome, o curso e as horas feitas de curso. Ok? Sendo assim, nós temos muitos campos, muitas colunas desnecessárias. Então, para isso, precisamos clicar em Personalizar colunas, eliminar todos os campos que não desejamos, né, e criar os campos necessários. Por exemplo, desta lista toda, o único campo que é necessário é o campo nome. Todos os demais podem ser excluídos. Então, vou começar de baixo para cima. Vou clicar em endereço de e-mail, vou excluir. Não há uma maneira mais rápida, realmente tem que ser um processo bem manual mesmo. E vai fazendo isso, ok? Após a exclusão dos campos que não desejamos, devemos adicionar os campos necessários. Então, por exemplo, vou clicar em adicionar e vou chamar o campo de curso. Ok. E vou adicionar o campo horas. E ok. Pronto. Então, eu tenho agora os campos que eu preciso. São os campos necessários para o meu documento. Ou seja, dependendo do tipo de documento, esses campos vão variar. Feito isso, vamos dar ok. Agora, nessa janela, podemos cadastrar o nome das pessoas que desejamos que receba esse certificado. Então, vou cadastrar alguns nomes aleatórios, alguns cursos e algumas horas. Ao terminar de cadastrar um registro, né, a gente faz um registro, clique em Nova Entrada ou pressione Tab após a última coluna, que será criada uma nova linha. E
assim por diante. Vamos cadastrando alguns nomes. Certo? Após cadastrar todos os nomes que deseja, basta dar OK. O Word pedirá que o arquivo seja salvo. Ele vai criar um arquivo do Access. Eu vou criar esse arquivo na minha área de trabalho e vou chamar de BD certificado, certo? E vou clicar em salvar. Aparecerá essa janela. Repare que ele joga o arquivo numa extensão MDB, ou seja, um arquivo do Access, certo? Caso eu queira alterar algum dado, né, que eu de repente tenha escrito errado, basta clicar aqui no banco de dados e clicar em editar. Veremos também que essa modificação também pode ser feita diretamente no arquivo de banco de dados. Após a alteração, é só dar OK e confirmar que deseja atualizar todas as informações. Após isso, é só dar OK. Pronto. Devemos agora interligar os campos do banco de dados aos campos do nosso documento. Feito isso, vou iniciar aqui pelo campo nome. Então, vou selecionar o campo nome. Na guia correspondências, na opção inserir campo de mesclagem, vou escolher a opção nome. Pronto, já está vinculado. Agora, eu preciso fazer a mesma coisa para os demais campos. Vou selecionar aqui o campo curso e vou inserir o campo de mesclagem curso. A mesma coisa para as horas. Clicar em inserir campo de mesclagem e vou clicar em horas, ok? Feito isso, basta clicar agora em visualizar resultados para que o resultado seja mostrado, ou seja, as informações cadastradas no banco de dados sejam mostradas aqui no certificado. Pronto, né? Repare que ele fez direitinho aqui, ó. Confere o referido certificado a João Silva pela sua participação no curso de Design Gráfico, totalizando 48 horas aula. Repare que ao alterar aqui as informações também são alteradas, ok? Então essa mala direta está pronta, né? E para finalizar, a gente clica aqui, por exemplo, em concluir e mesclar. Eu posso editar os documentos individualmente, onde eu posso querer de repente fazer uma carta um pouco mais personalizada, né? Posso imprimir os documentos diretamente ou enviar por e-mail. Por exemplo, se eu imprimir os documentos, eu posso escolher todos os documentos de uma vez só, ou seja, as duas cartas, os dois certificados que foram cadastrados, né? Ou seja, 2 registros serão impressos. Né? Posso imprimir apenas o registro atual, que é o segundo. Caso eu tenha muitos documentos, eu posso escolher um intervalo, por exemplo, do certificado 10, né, para o certificado 20, ou seja, só esse intervalo vai ser impresso, né? Ou, na maioria das vezes, a gente escolhe todos, né, dá OK, vai ter a sua impressora aqui configurada, basta dar OK para confirmar a impressão, ok? Então fica aí essa dica de mala direta. Em outros artigos estaremos abordando também mais algumas soluções de utilização aí de mala direta.